aí. E de acordo com como eu vou me sentindo também na rampa. Tem dia que eu aguardo um pouco mais para me sentir mais confiante, tem dia que eu já estou confiante, eu decolo mais cedo. É assim que eu faço. E você, Frank, dá a sua opinião sobre esse assunto. Então, galera, eu acho que se você tem chance de decolar cedo e ficar no ar para se posicionar e solucionar qualquer problema que apareça com o tempo, é melhor. Entendeu? Certo? Está o nosso amigo Bigode, que praticamente é sempre um dos primeiros a decolar. Eu sou um pouco lento na preparação. Eu tenho mania de checar tudo umas 5 vezes. Eu acho que até um toque que eu tenho, que eu tenho que checar tudo umas 15 vezes. Tudo. Várias vezes a mesma coisa, entendeu? Isso é um defeito que eu tenho, acorando demais para me aprontar. E eu tenho o meu ritual, onde eu gosto de me concentrar e de me preparar. E eu posso até dizer que durante o PAN eu cometi um erro grave, exatamente por não checar direito, por não entender direito a prova como era, exatamente por estar fazendo outras coisas e não ter decolado cedo, já com tudo pronto, preparado, checado, entendeu? Então, a minha recomendação, se tem tempo, se consegue, sempre um dos primeiros a decolar. Você só não vai fazer isso quando tiver merreca, né? Você vai decolar e ficar abaixo da rampa, não tem sentido também. Mas tem chance, sai cedo. Uma coisa que é importante comentar também é a questão de você analisar a condição da rampa, né? Se você está percebendo que está indo fácil, você tem esse privilégio de poder se atrasar um pouco, ainda mais pilotos que estão bem na competição e têm prioridade. Então, eu venho jogando muito com essa questão da prioridade. Eu, quando eu não tenho prioridade, eu sou um dos primeiros a decolar. O Mundial da Macedônia, por exemplo, eu era um dos primeiros a decolar na maior parte dos dias, porque eu tinha receio da fila. Então, sempre que tem fila e eu não tenho prioridade, eu sou um dos primeiros a decolar. Até porque no Mundial eu utilizava a sonda, né? Agora, nos brasileiros, como eu venho tendo, e no Pan-Americano, como eu venho tendo prioridade, eu venho jogando com ela, muito por meu defeito atual de não utilizar a sonda durante a competição, mas eu não recomendo. Então, vamos lá para a próxima questão. Frank, agora, Frank, como é que você se posiciona para a largada? Eu sempre estava vendo você lá em cima. Você fica o tempo todo boiando, você dá uma tacada no caminho, porque eu sempre vejo você muito alto. Eu acho que, assim, a minha bem menor experiência em campeonatos mostra que a largada é fundamental. Eu muitas vezes fico baixo, quando eu não consigo largar bem, a minha prova já vai para o espaço, né? Mas eu queria que você comentasse como é que você faz, como é que você consegue subir tão bem, você fica sempre lá em cima, ou você dá uma descida de vez em quando, como é que você faz isso? Pronto. E aí, tá funcionando? O lance é decolar cedo para você ter tempo para poder avaliar o melhor lugar do start e entender muito bem as linhas das térmicas, os ciclos que elas estão gerando dentro daquela linha, para você poder caminhar exatamente para o melhor ponto do start. Entendeu? Então, e outra coisa, a saída do start, ela é importante para você se posicionar bem durante o início da prova e navegar mais tranquilo. Mas lembrando que, em relação a pontos de liderança, você tem um certo conforto no início, porque até 10% da prova você praticamente não tem ponto de liderança. Acho que é mais ou menos isso. Alguém me corrige aí, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. 10% da prova total você praticamente não tem ponto de liderança. Esses pontos de liderança vão crescendo. Então você pode até falhar no start sem desespero e aí conseguir se recuperar bem. Você não vai perder tantos pontos. Mas eu acho que um grande segredo para o start é você saber subir bem. E você consegue subir bem entendendo exatamente
de onde que a técnica está vindo e como que você faz para interceptar essa bolha quando o pelotão inteiro deriva e vai meio que se marcando e esquece do próximo ciclo. E outra coisa muito importante é você conseguir se livrar do trânsito. Porque você não, quando tem muita gente, você não consegue enroscar como você deveria no miolo. Então, é uma questão um pouco difícil, porque às vezes você é obrigada a jogar um pouco mais no limite da proximidade das pessoas, mas sempre sendo respeitando os outros, entendeu? Você às vezes diminui a margem de distância e tenta evitar sempre que o outro piloto ele tem que corrigir alguma rota para não ter que colidir com você, entendeu? Então, o start é um momento de estresse tremendo, onde você tem que se posicionar bem, tem que subir bem. Só que tem que pensar nesses fatores que eu disse. É assim que eu tento fazer. E o Frank foi sempre uma referência dentro dos starts aqui dentro do Brasil, pelo posicionamento muito assertivo dentro da otimizada, levando fatores relacionados ao vento e ao relevo, né? Ele sempre se mantém muito alto. Eu tento, muitas vezes, sair logo antes, apesar de não estar pontuando liderança, sabendo que eu estou correndo risco à toa, mas é muito em virtude para tentar me livrar desse trânsito, porque, como ele falou, é uma coisa que me atrapalha muito. Eu não suporto estar tentando fazer uma rota e quando eu faço o primeiro bordo tem 30, 20, uma parede de parapente chegando e atrapalhando a gente a fazer o giro. No Brasil e no PAN, por exemplo, como os pilotos no entorno conhecem a gente, eles respeitam mais. Mas quando você está falando, por exemplo, competição internacional de alto nível, quando você sai na frente e dá um bordo para fazer um giro, vem aquela parede de 30 praticamente te atropelando, te jogando para fora. E aí você tem que aprender a se comportar nesse ambiente, sabendo se impor, sem ser agressivo. Ô Vermelho, dá sua opinião aí sobre essa largada, vamos dizer assim. Antes de start, já voando, como é que você faz? Eu vejo que você decola... Teve um dia lá que você decolou meio atrasado, como eu também. Dá a sua opinião aí, como o que você gosta de fazer, pelo menos. Bom, como eu disse antes, né, na decolagem, estimar esse tempo para pegar a largada assim que ela está posicionado bem, assim que abrir o start. Isso é o mais próximo do raio, mas às vezes não, por causa das condições e por causa do pelotão também, você acaba tendo que se posicionar junto com o pelotão, não te permite estar onde você queria estar. Uma dica que eu dou é quando faltar 15 minutos, não importa onde você está, você tem que se manter alto. Porque às vezes você tenta fazer uma transição para um pelotão que está um pouco melhor posicionado e nessa transição você vai perder tempo e altura. E isso vai fazer com que você saia em desvantagem. É melhor você manter a tua posição e sair da onde você está, independente do grupo. É lógico que você tem um pouco mais de tempo, você sabe que vai dar para chegar e vai chegar numa altura boa para você conseguir sair bem. E que nem o Frank disse aí, se manter nessa parte que é bastante estresse, né? Infelizmente tem que se manter. Se tiver um pelotão grande, tem que se manter ali com cuidado, sempre respeitando. Eu vejo muitos pilotos não respeitarem o sentido de giro, não respeitar a ordem correta do carrossel. Mas é isso. Essa é a dica que eu tenho e eu tento fazer dessa forma. Sempre me posicionar na melhor parte para sair e não dar bobeira nos últimos 10, 15 minutos. Isso é importante. Deu bobeira nesse ponto, já saiu atrasado, já perdeu. Eu posso dizer que, pessoalmente, eu tive muito problema com isso. Ô, Thomas, o que eu ia dizer só é que o start, dependendo do tamanho da prova, ele representa uns 30%. Isso é uma prova curta, né? Chegando aí a 10% numa prova longa. Mas ele é muito importante. Você não errar no start já é assim, um meio caminho andado, né? Como disse o Vermelho, acho que o mais importante de tudo é estar alto
ali nos 3 minutos finais ali para bater o start. Sempre procurar botar uns alarmes mentais, como ele mesmo falou, de você 15 minutos, você tem que estar embaixo do pessoal que você queria estar exatamente naquela posição ali na hora que o start abrisse. E aí você tem 15 minutos para chegar lá, que é tempo que sobra, né? Então, é muito importante fazer esse tracking para você não se perder ali e não ficar naquela, eu vou ali, eu vou aqui, não. Zerou, a condição morreu. Tá aquele pelotão ali encebando, às vezes até caindo meio. É importante você continuar com ele para você não se perder, né? Queria falar também uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é a média das térmicas e o teto do dia. Isso vai interferir bastante. É lógico, a maioria sabe que quanto mais forte a média das térmicas, mais alto vai estar o teto. Então, para você levar em consideração também a posição que você está em relação ao pelotão, aonde você queria estar. Legal. Eu acho que eu concordo com o Saladini. Eu, quando largo mal, minha prova já vai lá para baixo. Quer dizer, é muito difícil. Só uma coisinha, Thomas. Lembrando que o start não é só o momento da largada, só a hora que você partiu. E pensando nos pontos de liderança que nós temos hoje em dia, que fazem uma diferença gigantesca na prova, né, no resultado, como no início os pontos de liderança não são tão importantes, vale muito a pena você não sair full speed, mesmo que você esteja mais alto. Você imagina que o start vai ser lá pelo... Assim, start em relação à pontuação da prova, né? Vai ser mais ou menos 10% da distância da prova. Entenderam o que eu quis dizer? Então, você largou bem, está lá no topo, altaço, mais alto que todo mundo. Beleza, saiu na frente. Lembra que o start mesmo em relação à pontuação vai ser ali nos primeiros 5 quilômetros, 8 quilômetros da prova. Entendeu? Não adianta você largar bem e micar logo na primeira prova, na primeira térmica e passar o pelotão por cima inteiro de você. Aí pronto, você perdeu tudo que você tinha se posicionado bem. Beleza? Não, legal. Eu acho que a regra ela mudou, acho que foi ano passado. Antigamente a liderança ela valia a partir da largada. E aí, como tinha muita gente brigando muito forte antes da largada, acho que foi o PwC, inclusive, eles mudaram a regra. Agora, os primeiros 10% da prova, da distância da prova, não tem ponto de liderança. Então, foi o que eu o acho Frank... que a regra, Thomas, a regra veio para coibir os acidentes de primeira térmica pós-start, porque assim como o start, a primeira térmica também, em determinados lugares, vinha com nível de agressividade muito alto e com pilotos se esbarrando. Então, essa história de criar isso aí que o Frank falou, esse pulmão todo, que é da abertura do start até os 10% da prova, é um pulmãozão para dissipar a galera e quem se posicionar melhor ali, depois dos 10%, que vai começar liderando a prova. Positivo. Bom, e aí a próxima pergunta para o Vermelho, inicialmente. Teve uma prova, aquela um pouco mais difícil, que foi o penúltimo dia, o último dia, que a gente atravessou o rio lá bem baixo e você estava sempre voando um pouquinho diferente. E por uma coincidência eu estava vendo você voando um pouquinho junto com você, até porque as cores das suas velas são bem diferentes. Então dá para saber quem era. E eu percebi você sempre tentando voar um pouco diferente. E eu queria que você explicasse um pouquinho melhor a estratégia. Essa estratégia de não estar sempre só no pelotão. Então, Vermelho. Bom, uma coisa que eu já venho percebendo já faz alguns anos, até em 2015, nós tivemos uma conversa, não sei se o Frank vai lembrar, lá em Sapiranga. Nós estávamos sentados na mesa, Cecel, Bigode, Samuca, estava o Dió, Frank. A gente estava conversando sobre a prova e tal, e eu perguntei pro Cecel, pro Dió, falei, vocês não querem ganhar o campeonato? E eles perguntaram, mas por quê? E eu falei que porque vocês
praticamente vão o tempo todo do lado do Frank. E aí o Frank entrou na conversa, né, que eu estava falando dele, ele estava na mesa, e eu falei para ele o seguinte, falei, Frank, você aqui é o único que está certo. Não estou falando que você está errado. Quem está errado é eles, porque eles sempre ajudam você em todas as decisões. E se for assim, nunca vão ganhar de você. Então, eu acho que desde esse tempo eu já venho percebendo que se a gente não mudar o tipo de voo, não vamos ter como ganhar. Então, de lá para cá veio aparecendo outros pilotos com características diferentes, que veio mudando um pouco o comportamento do grupo. E começamos a ter outras pessoas aparecer. E tem outras pessoas que já apareceram com chances de ganhar, que eu tenho visto também. E eu tenho certeza que essas pessoas, nos próximos anos aí, umas 3 ou 4, vamos dizer, umas 5 pessoas têm chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, que não seja desses que já ganharam. Então, assim, eu sempre observo o que as pessoas estão fazendo, porque quando uma pessoa toma uma decisão e você simplesmente segue cegamente, você não sabe o que ela está pensando. E às vezes 5 metros de altura que ela saiu de diferença para você em relação ao chão, vai fazer a diferença para ela pegar uma outra térmica que você não. Então você tem que analisar o pelotão ou um piloto que você está seguindo, mas tentar entender por que ele está tomando aquela decisão. Entendeu? Então eu sempre procuro analisar dessa forma. E vejo, e às vezes eu identifico que as pessoas estão tomando decisões erradas. Porque eu analiso a decisão que a pessoa está tomando, tento entender mais ou menos para onde que ela está indo, por que ela está indo para aquele lugar, e procuro analisar uma rota alternativa. Mas será que ali é o melhor lugar para ir? E às vezes eu vejo que não é o melhor lugar. E aí eu tomo a decisão. E isso me dá um pouco de confiança, porque quando eu vou treinar, eu treino bastante provas. E a maioria das vezes eu estou voando sozinho, ou eu treino muito com o Gilmar, né, alguns outros pilotos aqui de Poços também. E assim, então essa é uma característica que eu analiso, e quando eu tenho certeza que a pessoa tomou a decisão errada, eu não penso 2 vezes em tomar a minha decisão. Pode ser que eu erre também, mas muitas vezes dá certo, e muitas provas eu já ganhei por causa disso, de olhar o pelotão está tomando a decisão errada, está todo mundo indo atrás e está nítido uma rota diferente que é melhor, e ninguém vai porque alguns pilotos que têm renome estão indo e as pessoas estão indo cegamente. Então, é isso que às vezes me faz tomar essas decisões diferenciadas. O que eu poderia complementar sobre o que o Vermelho disse é que é muito importante, acho que dentro da fase de amadurecimento do piloto, o Frank nem lembra mais quando que ele teve essa fase, né? Começou a voar lá em 1900 bolinha, mas é a história de você aprender a voar sozinho, né? É você aprender a treinar sozinho, a fazer cross sozinho, né? A turma que está vindo aí, por exemplo, o Caio me faz essas perguntas, eu falo isso muito para ele. Acho que não tem atalho para você virar um bom piloto. Você tem que aprender a voar sozinho. Existem muitos pilotos de PWC que, enfim, já foram extremamente bem posicionados no PWC e mundiais, que eles não sabem voar sozinho. Estão programados para voar em pelotão, em competição o tempo todo. E se eles são pegos de surpresa em algum momento sozinhos, eles não sabem evoluir na mesma velocidade. Então, essa história de você ter a criatividade para aprender a voar sozinho, ela é fundamental. E dentro do processo de amadurecimento do piloto, ele vai entendendo que ele não precisa provar nada para ninguém, né? Que ele não precisa sair na frente espinguelado, provando que ele sabe voar sozinho. E sim, sair daquele estereótipo clássico de que o fulano é vagão e o fulano é puxador, né? O fulano é agressivo. Você parar com esse estereótipo e aprender, na verdade, a quando ser agressivo e a quando ser conservador. Acho que esse que é o pulo do gato. O Frank sabe fazer isso muito bem, apesar de todo mundo achar ele vagão.
mas é porque ele ficou muitos anos jogando com a fórmula que era a regra do jogo atual, onde ele ficava marcando as pessoas e como ele tinha um equipamento muito bom e acelerava muito mais, ele passava todo mundo na reta final e ganhava. Com a fórmula atual, ele está tendo que se readaptar, porque quem voa um pouco na frente o tempo todo vai pontuando mais liderança. Então ele está agora emparelhando e voando junto na frente. Então, essa história de você aprender a voar sozinho, ela é fundamental para quando você precisar atacar e precisar voar sozinho, você saber. Então, essa história sabe, de fazer rotas alternativas, ela é brilhante. A gente tem que aprender a fazer isso, cada vez mais. Por isso que o nível dos nossos brasileiros está muito mais alto do que muita competição nacional e internacional por aí, porque temos brasileiros que atacam. Né? Temos Gilmares da vida, Samucas da vida, pessoas que estão ali o tempo todo cavando novas rotas. E tem aquelas pessoas que também sabem fazer isso, mas que estão encaixando melhor para ter mais resultados durante as competições. Bom, câmbio. Então, galera, numa competição, eu sempre penso no objetivo final que eu espero. Entendeu? Alô? Tudo certo aí? Pode falar, Frank. Eu só coloquei o mapa aqui do Pan-Americano, Opa! mas está todo mundo vendo, escutando você. Pode continuar. Não, beleza. Deu uma bloqueada aqui. Eu fiquei na dúvida se está rolando ainda não. Bom, então, é o que eu penso, principalmente no objetivo que você quer numa competição. E isso vai definir a sua estratégia. Eu aprendi a pensar no objetivo final. O que eu quero exatamente da competição? Que lugar eu quero chegar nessa competição? Ou o que eu quero fazer durante essa competição? Se eu estou querendo fazer pontos para me levar para o Mundial, ou se eu quero ganhar a competição geral do ano, ou se eu quero ganhar a etapa. Entendeu? Ou se eu quero matar uma prova, porque eu estou a fim de me divertir. Então, eu acho que o muito difícil é o piloto definir o que ele quer durante a prova. Se ele resolve matar uma prova, mas no meio dessa decisão dele, ele lembra que ele tem que fazer pontos para o Mundial, ele começa a ficar meio que na dúvida do que ele tem que fazer. Então, defina sua estratégia claramente, de preferência antes da competição ou durante a competição, tente adaptar a sua estratégia para o resultado que você quer. Entendeu? Eu consegui, uns anos atrás, filtrar todos os estereótipos que falam de você, como o Sardinha falou comigo, brincando, mas sério. O primeiro campeonato que eu ganhei, eu estava comentando com ele, em 98. Eu não matei nenhuma prova. Eu basicamente falei assim, gente, eu vou chegar bem em todas as provas. Foi 98. Depois 99, mesma coisa. Aí depois de 2 anos, chegando bem em todas as provas, começaram a me rotular. Aí 2000, eu resolvi mudar um pouco esse estereótipo. Se eu não me engano, eu matei 3 ou 4 ou 5 provas seguidas. Então, eu falei assim, bom, eu consigo voar como eu quero, entendeu? Então, galera, o que eu acho importante é isso, é vocês definirem como vocês querem voar e conseguir trabalhar esse perfil. Isso é muito difícil, gente, muito difícil. Porque, por exemplo, em competições como o Mundial, que o Sardinha estava junto lá, o Rafa estava junto, o Rafa Barros também, vocês viram como que muda, como que a dinâmica dos resultados mudam. E você tem que ter uma firmeza na sua convicção, nas pontuações, para saber aonde você quer chegar. Meu objetivo no Mundial era chegar na última prova, entre os 10 primeiros, para tentar pegar um pódio. Eu tentei fazer isso o tempo todo. Pode dizer que eu tive um grande sucesso, porque eu cheguei na penúltima prova, se não me engano, em 5º, e na última prova do último dia, apesar de ter chegado muito bem, um voador, que foi o Buceta lá, né? Desculpa aí a palavra,
ele tomou uma rota diferente e chegou 10 minutos na frente de todo mundo e derrubou todo mundo na pontuação, apesar de ter chegado entre os 10, minha prova virou um descarte. Mas a competição é assim, você não adianta ficar estressado, ficar nervoso, ficar ansioso, brigar, reclamar, porque é assim, entendeu? Acontece. Tem provas onde alguém vai chegar, escolher uma rota diferente, ainda mais com muitos bons pilotos do mundo inteiro, uma hora vai alguém dar um tibum e você vai se afundar porque não teve jeito. Sabe? É difícil. E ter essa serenidade de entender. Mas o mercado principal é ter foco no que você quer e levar essa estratégia adiante, entendeu? Eu tenho muitas vezes uma estratégia clara no que eu penso. Ano passado, por exemplo, meu objetivo, ano retrasado, meu objetivo peraí, o Mundial foi esse ano, né? Quer dizer, ano passado. Ano passado, meu objetivo durante o Brasileiro foi me classificar para o Mundial. Então, muitas vezes você abre... Ano retrasado, Carlão. A gente está em retrasado. 2000. Foi o coronavírus está fazendo... Desculpa. O ano retrasado, meu objetivo era fazer pontos para poder entrar no Mundial. E como eu tinha voado em poucas provas, eu tinha que ser consistente nas provas que eu voava. Então, muitas vezes eu me olhava para a prova e falava assim, gente, a rota é ali, eu tenho certeza, dá para ir, vou acelerar. Eu falei, mas se eu atrasar 2 minutos, eu já perco o meu lugar na equipe. Então, fazer o quê? Mão dada com o nosso querido Rafael Saladini de novo. Entendeu? Então, para você se tornar um bom piloto em relação a resultado, vocês têm que entender essas pontuações, entender essa dinâmica das provas e seguir elas, entendeu? Não é fácil. Então, essa é a minha dica principal. Eu não estou me entendendo muito bem com esse negócio de dividir tela, não. Então, eu só tenho mais 2 perguntas do nosso roteiro. Depois eu vou começar a passar um pouco com o pessoal, andou escrevendo bastante dúvida, né? Saladini, no meio das provas, você atacava com frequência para conseguir a liderança, mesmo com aquele tempo meio fraco embaixo do Guandu? Como é que era esse esquema? Olha, Thomas, eu acho que tem situações que você não tem muito o que fazer, né? Eu confesso que eu tenho uma qualidade que ele pode ser um defeito também. Eu sou um piloto muito instintivo. O Frank, por exemplo, ele é como se fosse minha antítese, né? Ele é o piloto racional, 100%. Tem o instinto dele, mas eu tenho um instinto muito mais forte do que o meu racional. Então, muitas vezes eu posso estar fazendo a maior besteira do mundo. Vou até o fim com ela, entendeu? Eu tenho tido resultados muito bons, né, em cima do meu instinto. E o que eu posso te dizer? Por que eu ataquei em momentos difíceis durante essa competição? Bom, eu tenho uma relativa experiência de voar em condição fraca embaixo do Guandu. Acho que eu já peguei 3 campeonatos fracos lá. Já teve campeonato que eu tentei vagonear ao extremo nessas situações e só me ferrei. Já teve provas que eu ataquei. Por exemplo, teve uma prova do Brasileiro de 2018 que eu e Samuca a gente botou, sei lá, 20 quilômetros, 15 quilômetros na frente do primeiro pelotão e a gente puxou o freio de mão no final para chegar junto. Ele acabou matando a prova, eu fiquei em segundo. Então, assim, Baixo Guandu é um lugar que não é aquele relógio suíço que você, né, tá ruim, tá bom. Você vê muitas condições ruins lá, pilotos navegando para os lugares certos, se deslocando com relativa velocidade e pilotos em grupo que estão ali basicamente sufocados e voando numa velocidade ridícula. Então, assim, eu não sei te explicar racionalmente por que eu tomei essas decisões. Eu posso te dizer que foram decisões instintivas baseadas no meu conhecimento do lugar. Agora, se meu conhecimento é bom ou ruim, eu não posso te afirmar. Vem dando certo. Vermelho, qual que é a sua opinião sobre isso? Você dava umas atiradas de vez em quando para frente para tentar pegar a liderança? Eu até vi você fazendo isso uma vez. Então, eu usei bem o regulamento para tentar ganhar um pouco mais de pontos de liderança. E o Frank explicou bem aí a estratégia para poder
conseguir atingir esse objetivo, né? E eu tracei todos os dias, eu via exatamente qual ponto onde ia começar a contar ponto de liderança. Então, eu não me preocupava tanto com o grupo no começo e nem qual era a posição que eu estava em relação ao start. Eu me preocupava mais em chegar nesse ponto exato da prova, que era entre 10% e 20% da prova, chegar o mais alto possível nesse ponto, chegar o mais alto possível em relação ao chão e, se possível, na frente do pelotão. Ou, no máximo, entre o pelotão. Algumas vezes não deu certo, a maioria deu certo. E dali para frente, eu usei da estratégia também, como o Frank disse também, se eu estava no topo da térmica, e nós tivemos condições fracas ali, alguns dias de condições médias, e nesses dias de condições médias, alguns pontos da prova nós tivemos térmicas fortes. Então, quando eu identificava que as térmicas estavam fracas, eu usava do ensinamento que o Frank já falou aí. Quem me passou esse ensinamento foi o Jimmy Packer, muitos anos atrás, quando eu estava morando na Itália, que é você reverter a tua liderança em altura. Não adianta eu ficar 20, 30 quilômetros de distância na frente do pelotão todo, mas sozinho, correndo muito risco de até pregar. É melhor eu estar 2 quilômetros, 1 quilômetro na frente, mais alto o tempo todo, e continuar ganhando essas pontuações de liderança e, se possível, continuar mantendo isso até o final. Então, eu tentei fazer isso e também usei desse costume que eu tenho de observar tentar imaginar, né, pelo menos, qual é a decisão, por que as pessoas estão tomando tal decisão. Por exemplo, na prova que eu cheguei em primeiro no gol, nós atravessamos o platô lá do vulcão e na primeira perna eu fui com o Saladini um pouco mais para a direita e atrasamos um pouco, nós afundamos muito. Depois que nós subimos, juntou um pelotão grande e o Saladini saiu totalmente fora da rota, atrás da rota da prova, e o pelotão inteiro foi na sombra e para trás, voltando, não exatamente para trás, mas uns 45 graus, assim. Eu olhei para frente, o vento batendo na lateral das pedras, na direção, em torno do rio ali, né, na beira do rio, o sol batendo, fiapos de nuvem começando a formar. Eu falei, não tem jeito, não dá para ir lá, não. E aí foi aí que eu consegui alcançar o primeiro grupo, que se deu bem, que passou pelo flat, né, do vulcão ali. Alcancei eles e depois, no final, eu tomei a decisão correta de abandonar a térmica, porque nós tínhamos feito uma prova para aquela região e naquela região nós chegamos no gol, eu, Frank e Saladini. O Saladini matou, o Frank segundo, eu cheguei em terceiro, e nós chegamos bombando tudo. E eu falei, se funcionar como funcionou naquele dia, vai ter térmica. E aí eu saí da térmica, eu acho que o Deonir estava comigo, e realmente funcionou. Peguei uma térmica forte e só esperei o momento de dar o planeio para mim partir para o gol sem ter problemas de chegada. Foi assim. Frank, você quer comentar alguma coisa sobre liderança ou meio que já o Vermelho e o Saladini já falaram sobre o assunto? Você quer dar alguma opinião sua? Que eu estou mostrando o mapinha um pouquinho aqui. Esse aqui é aquele panelão. Aqui é o panelão que o Vermelho estava falando. Aqui aquela montanha. Eu me lembro aqui ele tentando atacar um pouquinho pelo lado. Aqui ficou todo mundo muito baixo nesse pedaço. Aí o Vermelho ele foi sozinho para essa cordilheira aqui e já estava um pouquinho na frente de todo mundo. Pelo que eu me lembro era isso, né, Vermelho, mais ou menos. E depois aqui foi uma parte bem difícil. Exatamente, Tom. É isso aí mesmo. Essa foi a ideia para quem não estava lá, só para mostrar que foi um pedaço bem sofrido no campeonato. Não sei se o Frank quer comentar alguma coisa desse trecho aqui, já que você é o especialista aí da região. Olha, eu acho que é interessante comentar, por exemplo, o Brasil agora,
a gente está passando por um momento agora com o Rafa Barros e o Rafael Salini. Eles têm um instinto de voo bem adaptado para o que é muito bem pontuado hoje em dia. Então, eles são pilotos instintivos que, na dúvida, eles estão correndo, na dúvida, eles estão na frente, estão andando. Eu acho que a gente agora tem uma oportunidade, inclusive eu assim, agradeço eu estar agora num dos melhores momentos da minha vida como resultado de competidor, disse pelos resultados do Mundial, exatamente por poder a gente interagir mais proximamente. Então, é o que eu digo assim, para todos os pilotos que estão no Brasileiro, que estão competindo agora. Cara, isso é uma oportunidade de ouro que a gente tem, essa nova geração vindo, não só o Rafa Barros, mas outros pilotos estão vindo competindo muito forte, e com essa oportunidade de competir com os melhores pilotos do mundo, que o Rafa Saladini está aí, para exatamente a gente evoluir e crescer junto, entendeu? Esse resultado do Pan-Americano poderia ser um resultado do Mundial. A gente poderia ter ficado entre os 3 do mundo, entendeu? Então, vão aprender a observar essas estratégias e as decisões. E quem tiver oportunidade, pergunta, porque às vezes a gente não fala porque não pergunta, entendeu? Eu falo tudo, eu não escondo nada. O Rafa Saladini aí também não, o Vermelho também não, o Barros também não. Então, vamos aproveitar a oportunidade, galera, e colar e aproveitar a onda que o Brasil tem agora de bons pilotos para poder crescer e evoluir, entendeu? Muito bom. Eu acho que perguntar faz parte mesmo. Eu acho que chega na rampa, durante o campeonato, a gente está lá uma semana, não vou dizer que é quarentena, mas a gente está praticamente convivendo no campeonato todos os dias. É uma excelente oportunidade para chegar nos pilotos, perguntar um pouco, né? E eu tenho aqui mais uma última pergunta antes de abrir, na verdade, e para o Vermelho, né? Meio que a parte final da prova, como é que é o posicionamento? Na verdade, isso vem junto com uma outra pergunta que um piloto fez aqui. Qual que é a hora que você sai do pelotão e vai para frente? Quer dizer, como é que você consegue, principalmente no PWC, que tem aqueles pelotões bem fortes, qual que é o momento de você pegar e sair dele para matar lá no final da prova? Bom, eu acho que uma ferramenta importantíssima que surgiu poucos anos atrás, inclusive eu falei para o pessoal da Navter, fui eu que falei com eles, como é que chama o esloveno lá, o Saladino? Esqueci o nome dele agora. Josh, o Tyler. O Tyler. Obrigado. Eu falei com ele que era para, se possível, colocar um alarme quando o planeio final fosse alcançado, fosse possível. E isso ajudou bastante os pilotos a terem, pelo menos o instrumento chamar a sua atenção que já é possível você chegar no gol. Porque isso é uma ferramenta importante, porque na hora que você está com 20, 30, 40 pilotos rodando na térmica e tem que prestar atenção e está próximo do gol, esse fato desse alarme soar já te chama atenção para você, aí você pode tomar a sua decisão. Se você espera o pelotão sair e vai junto, ou se você quer matar uma prova e vai arriscar, ou se você analisa e fala que ainda não dá, porque às vezes não dá mesmo, porque tem obstáculo na frente, o vento está forte, né? Tem várias variáveis aí. Eu tinha muita dificuldade com relação a isso. Eu acho que as provas que eu matei foram mais pelo fato dos pilotos errarem do que eu mesmo tomar a decisão dentro do pelotão e ganhar a prova. Foi mais pelo fato de eu tomar a minha decisão antes de chegar no planeio final, na última transição para o gol. Porque eu já me posicionei antes, numa posição que eu ficava livre para, enquanto o pelotão estava baixo rodando, eu estava vindo alto, passando por cima, ou já me posicionado na frente, já para ir para o gol, como foi essa prova que eu cheguei na frente, lá no Pan-Americano. Eu acho que tem pessoas que fazem isso intuitivamente, que o Saladino tem feito muito isso, o Frank
provavelmente deve ser bem mais calculista que isso, mas deve fazer intuitivamente também. O Preguiça era muito bom nisso. Ele olhava a condição, ele falava chego e ia. Só que ele errou muito também. Então, assim, você ir só na intuição, você tem 50% de chance de errar. Agora, quanto mais você voa, você vai afinando a sua intuição, vai melhorando os seus ataques de chegada para o gol. Eu estou tentando melhorar essa parte. Fiz uma pesquisa quando eu estava no Mundial lá em 2017. Falei com vários pilotos lá, com o Jimmy Packer, não com o Jimmy Packer, não, com o Luca Donini. Falei com vários. E a dica que eles me deram, que eu repasso, já falei em uns cursos tal, e venho falar disso para todos os pilotos que perguntam, é o seguinte: você analisar sempre o LD para o gol. Nunca a altura para o gol. Porque a altura para o gol sempre vai levar em consideração a tua polar. E se você colocar uma polar errada, nós já sabemos que polar para parapente não funciona tão bem, você vai ter dados que não são verdadeiros e pode ou você chegar muito alto no gol, ou você não chegar. Eu já cometi esse erro várias vezes por acreditar que o meu VAR estava dando 300 metros, 500 metros acima do gol e ficar 100 metros da faixa, 50 metros da faixa, 200 metros da faixa. Então, o LD é uma coisa mais empírica. Aquilo que você precisa é aquilo que você precisa. Se você não tiver aquele LD, está dizendo que você precisa de 10, e você não tiver durante a transição, você não vai chegar. Então, você vai ter que pegar outra térmica, ou vai ter que voar mais devagar. Então, é só uma parte aqui para o pessoal um pouco menos experiente. O LD, na verdade, é o planeio, tá? Algumas pessoas talvez usam essa expressão de uma outra forma. Então, o seu instrumento, ele vai dizer que você precisa de um planeio de 10 para chegar. Só que se você está pegando 8 o tempo todo, você não vai chegar. Se você estiver pegando 12 de planeio, você vai chegar um pouco mais alto. As ferramentas que o Vermelho está citando aí é basicamente você colocar na tua tela, em vez daquele task arrival lá, o arrival to next, é você colocar o LD requerido, que é o required LD, e o current LD também. E aí você fica comparando o seu corrente, né, que é aquele segundo a segundo, com o requerido para você chegar para o gol. É isso que ele está dizendo. E aí você vai monitorando. Se o teu requerido é 10 e você está num corrente constante a 8, você não chega. Se o teu requerido tá 8 e você está numa constante a 10, então você chega. É isso que ele está dizendo aí, que foi uma ferramenta que, inclusive, ele que me passou e que eu passei a usar muito e está me ajudando muito também. Só para complementar, nos parapentes atuais hoje, Boomerang, os Ice Peaks, os Enzos, com vento de cauda, se ele tiver tipo assim, entre 15 km e 10 para o gol, quando dá 7,5, 8, provavelmente você já está no gol. Tá? Se tiver com vento de frente, vai precisar de um pouco mais. Requerido, né, Vermelho? Requerido. Exatamente. Se você está 12 ou 15 km do gol e teu LD requerido está 7,5, é porque você tem muita chance de chegar, porque você só precisa ter um LD de 7,5 para cada metro que você perde, que é muito pouco. Isso. O requerido é o LD que você precisa ter durante a transição para chegar no gol numa margem que seja, acho que uma margem boa é entre 200 e 100 metros. Acima disso, provavelmente você já perdeu alguns segundos. Tá? E aí, quando está em pelotão grande, às vezes, 1 ou 2 voltas que você dá na térmica, você já perdeu 1 minuto. Em 1 minuto, se tiver um pelotão grande, chega a 30 na tua frente, 50 na tua frente. Então tem que atentar nisso aí também. O Frank é muito bom nisso. Como disse o Frank, né, fazendo essas contas malucas desse Pentium 22 que ele tem na cabeça aí, cada curva que você faz, você perde 20 segundos, não é isso, Frank? Aí, isso. É um pouco mais, cara. Quase 30 segundos cada volta. Em térmica, né? Chegada de gol, galera, é uma arte. E, como eu falei, ela depende também da sua estratégia que você quer adotar. Se você precisa ter uma pontuação muito boa na chegada, você assume o risco de chegar a baixa altura. Se você está mais tranquilo, você está marcando alguém, ou você está fazendo a pontuação para complementar o seu resultado, aí você pega um pouco mais leve.
em relação aos instrumentos, eu sempre confio nos instrumentos, mas sempre desconfiei muito também. Parece uma piada isso, né? Mas imagina uma transição uma transição média que você vai fazer aí de 8 ou 10 quilômetros, dependendo da altura da base das térmicas, você vai provavelmente passar por uma ou duas térmicas até chegar no gol. Entendeu? Tá bom. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai mudar demais o seu LD em função das térmicas que você vai atravessar no caminho ou das descendentes que você vai atravessar no caminho. Os instrumentos, para mim, eles ajudam bastante, mas eles são mero indicativos do que poderia acontecer se eu não tivesse térmica nenhuma no caminho, que é isso que ele faz. Ele ignora as térmicas e te fala o seu LD para o gol só em função do vento que você está ali naquela hora e em função da polar que você botou nele. Entendeu, galera? Então, isso vai depender também do risco que você quer assumir. O que você precisa fazer no gol. Você fala assim, hoje eu preciso faca na caveira. Meu amigo, você vai justo. Hoje você vai tranquilo. Sobe mais, vai de boa e usa mais o acelerador para dosar a altura que você vai chegar no gol. Entre full speed e 70%, 60%. Então, assim, chegar bem no gol é uma arte. E tudo depende do que você quer fazer. Bom, tem umas perguntas aqui que eu vi no meio do chat aqui. Tem um argentino, Álvaro, perguntando a gente aqui se a gente pensa que a nossa forma de voar ela vai cambiando, vai mudando com o tempo, foi modificando o estilo à medida que cresceram como piloto. Isso eu meio que já falei um pouco atrás. Eu acho que a gente vai amadurecendo à medida, a gente vai aprendendo a competir. Acho que quando você joga xadrez ou futebol ou voo livre, você vai aprendendo a complexidade da estratégia com a prática. Eu já fui aquele piloto vermelho também, de sair igual um despinguelado na frente, querendo fazer aquele famoso 1000 pontos à morte, que não dá resultado nenhum. Né? Ela pode te trazer talvez um campeonato ou outro, mas nunca vai te dar resultado a longo prazo. Então, você vai aprendendo, na medida da tua carreira como piloto, o que dá certo e o que não dá. E aí, para mim, o grande salto de amadurecimento do piloto é aquilo que eu já falei anteriormente. É quando ele entende que ele não precisa ser isso ou aquilo, mas ele precisa entender quando ser isso e quando ser aquilo. Para mim, isso responde à pergunta dele. Não é uma questão de você modificar o seu estilo, mas é de você aprender a voar em todos os estilos e você saber utilizar cada estilo na hora certa. Acho que tem uma pergunta interessante aqui também de um piloto que falou, o Bruno, né? Qual é o percentual de uma prova vencedora é a leitura do equipamento? Ou seja, qual que é a importância do equipamento? Acho que é até legal o Frank começar, que até um tempo atrás eu vi ele voando com equipamento, ou ainda voa com equipamento assim, um pouco mais antigo. Você fala instrumentos eletrônicos, Thomas? Ele está dizendo qual a importância do eletrônico, quer dizer, para você vencer a prova. É muito importante. Eu acho que, na verdade, até um pouco todo piloto pensa um pouquinho quanto eu tenho que olhar para fora e quanto eu tenho que olhar para o meu instrumento. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa discussão interna, né? De repente, eu vou olhar para fora um pouquinho mais ou vou me concentrar muito no meu instrumento. Eu só fazendo parênteses, eu olho 98% para fora e 2% no instrumento. Eu olho mais para o instrumento exatamente porque eu gosto sempre muito de tentar ler qual a direção das térmicas, direção que as térmicas estão derivando, exatamente para eu poder me posicionar bem nas linhas e poder navegar bem nas linhas e poder melhorar meu rendimento, entendeu? Então, eu acho muito importante nos instrumentos que eu uso. Primeiro, a qualidade do vário. Você está falando se eu estou subindo ou não, e a sensibilidade dele, do som, desde 0 até meio metro por segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero conseguir escutar essa variação pela intensidade do som. Então, primeira coisa, um bip
claro e bem progressivo, entendeu? E depois disso, eu acho muito importante um aparelho que tenha uma visibilidade, uma tela grande, que você consiga ver bem exatamente as derivadas da térmica que você pegou, com um zoom médio, pequeno e grande. Então, para isso, eu estou usando hoje em dia um aparelho que a tela é monocromática, ela é preto e branco, é o X-Vario, mas é uma tela que ela não sofre influência com o sol, quase nenhuma influência com o sol. Então, eu uso basicamente esse instrumento para ver a derivada das térmicas, eu boto a prova lá dentro, eu vejo a distância, os raios, o desenho da prova, exatamente o que eu estou fazendo, para eu poder me orientar ali dentro. E como o aparelho que faz o som, que eu configurei tanto o Compeu que eu uso, que é um 6030, e deve ter uns 10 anos esse aparelho, pelo menos, e o X-Vario, o som dos dois eu configurei exatamente igual. Então, posso usar qualquer som de qualquer um dos dois, um é backup do outro. E muito importante também é que eu configurei os dois aparelhos, na verdade, eu configurei o X-Vario bem parecido com o Compeu, para eles me darem o Final Approach, que é a chegada do gol, bem parecidos. O 6030 ele tem uma precisão na chegada no gol para mim que é impressionantemente boa. Raramente ele erra, entendeu? Raramente, mas erra também, sabe? Já me deixou antes do gol em condições que eu achava impossível. E eu fiquei antes do gol uma vez porque eu simplesmente não avaliei o tamanho da descendente que eu teria que atravessar, porque eu ignorei a térmica a 1,5 km na esquerda chegando para o gol, apesar do aparelho estar dizendo que eu chegaria na faixa com 300 metros de altura, e isso a 10 km. Eu ignorei a descendente e lá se foram 100 metros antes do gol nesse dia. E é mais ou menos isso que eu faço com os instrumentos. Eu uso, acho que mais que 10%, devo usar uns 30%, 40%. Mas o mais importante para mim, se alguém me perguntar, é exatamente eu poder olhar na tela do aparelho exatamente as trilhas que a térmica deixa, aquela linha de derivada dela. E daí eu consigo fazer as projeções das rotas que eu vou seguir, os caminhos que eu vou seguir na transição, para que lado que eu tenho que compensar quando eu passar uma descendente, para que lado eu compenso quando eu passo. Mas você está vendo por que eu tenho que usar 98% de instinto e 2% de instrumento? Porque se eu for fazer essa quantidade de conta que esse cara está falando, eu vou ficar para trás, entendeu? Então eu deixo ele fazendo essas contas, tomo uma linha reta e vou embora, entendeu? Eu queria fazer um comentário. Posso fazer um comentário? O Frank falou aí, mais uma vez, comprovando aquilo que eu falei e que eu aprendi de ótimos pilotos, que é você levar em consideração mais o LD requerido que você precisa para chegar no gol do que a altura em si. Outro ponto que eu acho importantíssimo, que eu aprendi faz um pouco tempo, é você ter um mapa da prova em que você consiga enxergar a prova toda. Porque os pontos de liderança hoje em dia, eles são feitos em cima da rota otimizada da prova. Então não adianta você estar 10 km à direita e 1 km na frente, ou para que depois você vai chegar no waypoint, não vai demorar muito mais. Né? Então isso é importante até para você, na hora que for bater waypoints que você só tangencia ele, é importante você ver o centro do cilindro. Para que na hora que você for beliscar o waypoint, você virar para dentro do centro do waypoint. Porque às vezes a sua velocidade é tão rápida que você vai passar exatamente beliscando o waypoint, não vai dar tempo do instrumento bater um ponto ali dentro. Muita gente já perdeu o waypoint por causa disso, inclusive eu. Então hoje em dia o que eu faço? Se tem uma rota onde que eu vou tangenciar o waypoint, na hora que chega próximo, eu viro para dentro do waypoint, bato o ponto e saio depois. É tão pouco tempo que você perde que vale muito a pena você fazer isso. Então, um instrumento com um mapa, você vê a prova toda, até para você posicionar diante das condições que estão na frente. Isso aí eu aprendi muito com o Gilmar, que é analisar uma macro região.
A maioria de nós, eu sempre ficava olhando a térmica que eu estava e a próxima térmica. Hoje em dia eu analiso 2, 3 térmicas para frente, dependendo da rota, qual a melhor rota. Isso aí vai fazer com que você, no começo pode até parecer uma decisão errada, mas no final vai te dar vantagem para você chegar bem no gol. Ô, Thomas, tem 2 perguntas aqui do Ícaro também, né? Bombonato. Pode tocar o barco. Então, uma que ele perguntou aqui acompanhando no live tracking, dava para ver que sempre que o pessoal estava full speed, a velocidade do Saladini era coisa de mais ou menos 4 km por hora a mais que os outros. Perguntando se eu uso uma trimagem diferente da fábrica. Olha, a minha vela, ela chegou num pacote igual a de todo mundo e eu não medi absolutamente nada. Fui para a competição e voei com essa vela. A minha vela ela foi produzida no mesmo lugar que todas as outras. Eu tenho uma estratégia que aí vai muito também com a pergunta do Gabriel Serafim sobre lastro. Eu sou um piloto que eu sei subir. Eu subo bem se eu estou no mesmo peso que os outros. Eu subo junto com todo mundo. Junto com os, digamos assim, com os melhores pilotos que estão subindo, eu consigo subir com eles. Eu passo a usar uma estratégia de usar minha vela, aproveitar o benefício da minha vela XL. Eu vou com 130 quilos, né, na maior parte dos dias. Dias encobertos, que a atmosfera também está instável funcionando, eu também vou pesado. Eu só vou leve quando está assim, horrível. E por isso que eu também consigo uma velocidade final um pouco maior que os outros, porque eu vou muito pesado comparativamente aos outros. Agora, minha vela, a gente tem uma tendência muito forte no voo, né? Acho que muito mais aqui no Brasil, de sempre achar quando o cara ganha ou é sorte ou é vela. Se eu for emparelhar minha vela num planeio final com o Frank, por exemplo, ele tem vezes que ele me alcança, tem vezes que ele não me alcança. O próprio Gleb, na última prova, como ele voou me marcando, ele na tirada final, ele andou uns 2, 3 km por hora mais rápido que eu. Então, essa história da minha vela andar um pouco mais rápido que os outros, eu atribuo muito mais a peso, né, e a constância de full speed. Porque uma vela XL ela é mais estável. Então, eu preciso fazer menos correções, preciso fazer menos, segurar menos a vela nesse planeio final. Talvez isso, na resultante final, tenha resultado também. Queria que o Frank comentasse sobre isso, que ele tem mais conhecimento sobre esse tema aí. Bom, eu como competidor aí, que a gente se bate de frente o tempo todo, Rafa, eu com certeza pegaria no seu pé se eu sentisse só amarrado a minha, meu amigo. Afinal de contas, a gente vive num momento hoje em dia, hoje é tudo muito controlado. E eu posso dizer que é muita lenda criada, muita lenda. Eu não sinto o menor problema de acelerar junto com você, de andar junto. Na chegada do gol, você sabe que a gente não tem diferença clara de um para o outro, nenhuma. Lado a lado, muitas vezes eu me sinto até melhor do que a sua vela, sabe? Apesar de voar, eu também voo pesado o tempo todo. Eu não voo leve, não consigo. Eu tenho 94 quilos, e o meu limite de voo é 125. Então, eu levo 121, 122, pesado 105. Entendeu? Não passo disso. Alô? Excelente você falar isso. Obrigado. Então, que as pessoas escutem. Não existe vela melhor. Porra! Queria que o Vermelho, que talvez seja uma vela não XL, comentasse também. Só uma coisinha aqui. Eu acho interessante, quem tiver o replay aí da última prova do Pan-Americano, teve uma corrida boa ali, tinham algumas velas em camadas diferentes, e eu posso dizer que estava sobrando altura. Meu amigo, eu vim jantando todo mundo lá de trás, entendeu? Jantando todo mundo. O próprio Felipe Marques, do Mega, estava com a XL, que era do Saladini, eu passei e fui embora. O Saladini... Você chegou na minha frente, na sua frente? Eu não lembro, Rafa, na última prova. Do quê? Da que prova? Na última prova do PAN? Não, eu cheguei na tua frente. Eu fui primeiro a cruzar. Acho que o Washington cruzou em primeiro ou em segundo.
Ah, entendi isso. Mas é interessante observar os últimos 5 quilômetros, que a gente praticamente todo mundo full speed, sabe? Aí vai ter uma relativa ideia melhor. Só que tem as diferenças de camadas também, né? Às vezes alguém mais alto, alguém mais baixo, e muda bastante isso. Bom, eu vou com vela L, não é XL, né? Até 125 também. E eu vou entre 122 e 123 nessa vela. Já cheguei a voar com 118 também. Funcionou bem também. E nessas velas atuais, tem pessoas que gostam de voar leve, tem pessoas que voam pesado. E aí a trimagem vai interferir um pouco de acordo com o peso que você voa. Uma coisa que o Frank falou aí, por exemplo, são camadas, elas interferem bastante. Às vezes, na camada de cima, por exemplo, nessa última prova do PAN, eu cheguei em sétimo, em décimo no gol, mas aí eu passei um pouco por causa de liderança. Agora eu não me lembro a posição. Mas eu me lembro que quando a gente bateu o último pilão e voltou para o gol, eu voltei subindo tudo. E quando você tem corrente de ar subindo, você perde velocidade, porque você começa a subir e perde velocidade horizontal, entendeu? Então, assim, isso faz diferença também. Outra coisa que faz diferença é a técnica que você usa no acelerador. Quando está bombando muito, você tem que ter uma técnica para continuar voando acelerado. Você tem que saber usar o acelerador. E também as mãos no batoquinho lá de madeira. Às vezes eu vejo vídeo dos pilotos falando, estou full speed, chegando no gol, mas a mão está puxada e isso está freando a vela e ele vai perder velocidade final. E assim, como as velas estão muito parecidas em velocidade, o cara que tirou na frente vai ser difícil você pegar ele depois. Entendeu? Salvo aquele que tem a técnica para poder continuar voando na bombaceira, full speed, enquanto está bombando. Um tirou o pé, o outro continuou com o pé fundo. Então ele já ganhou um pouquinho de vantagem. Na outra térmica, se tirou o pé de novo, o cara já abriu mais um pouco, não pega mais. Isso faz muita diferença também. Então, uma dica que eu dou é treinar. Desculpa, Tom, só para concluir aqui. É treinar quando você estiver na base voando sozinho ou voando de cross. Vai na base, treina, acelerar tudo na condição quando estiver forte. Começa devagar, vai aumentando a intensidade a amplitude do acelerador e tenta perceber se você não está freando a vela, né? Tá? Essa é uma dica que eu dou. Treine, porque aí você vai ficar melhor, vai poder usar a tua técnica de uma maneira mais tática e estratégica. Não adianta só saber acelerar full speed, mesmo em condições fortes, se você acelera na hora errada. Isso aí, o Frank é um cara que pode até dissertar melhor sobre isso. A técnica, a estratégia e a tática, elas são difíceis de separar uma das outras. Mas se você usa separadamente, o que acontece com muitos pilotos, inclusive comigo já aconteceu muito, você não consegue ter uma eficácia que te traz um resultado positivo. Tem que unir tudo. Eu queria dar um comentário, fazer um comentário que na Europa, hoje até alguém escreveu, inclusive os franceses que voam muito bem, muitos deles voam vela, acho que média, o Honorin e mais alguns. Quer dizer, são pilotos que voam muito, são praticamente profissionais, mas mesmo aquele que veio aqui no PwC, acho que de Andradas, esqueci o nome dele, que voa muito bem também, que ganhou o PwC na China. Ele também, eu acho que ele voa vela M. Baptiste Lambert. Lambert, exatamente. Quer dizer, então, claro, existem as grandes velas XLs que voam muito bem, mas o próprio Rafael Barros, ele também, excelente piloto nosso aqui, ele voa vela M, se eu não me engano, né? Eu tenho falado a turma, desculpa, só a turma que fica falando de vela grande, que tem vantagem e tal. Eu não acho que tem, é só você ver os resultados das últimas competições, nos últimos 10 anos, que você vai ver que a maioria é vela M. Tá? Então é mais pilotagem, mais técnica, mais estratégia do que vela. Não, fora que para você, quando você fica baixo,
fica nítido o desespero maior de um cara que voa de vela XL para subir naquelas bolinhas estreitas. Eu, por exemplo, eu não tenho a menor chance quando a gente fica muito baixo. Eu não sou um piloto bom quando a condição está muito fraca e a gente começa a voar muito baixo. Eu acabo ficando. O Frank, por exemplo, já me deixou várias vezes no chão, vermelho também, porque por dificuldade de subir em bolha fraca. Então eu não vejo como uma grande vantagem, não. E a história da velocidade final minha só existe por causa do peso. E aí eu acabo tendo, digamos, prejuízo na taxa de subida, né? Bom, pessoal, eu acho que aos pouquinhos a gente já passou de 1 hora de conversa. Não sei se vocês querem continuar mais um pouco ou já está no momento da gente encerrar. A gente não conseguiu transmitir isso para o YouTube, mas eu estou gravando essa conversa quase desde o início. Eu tinha esquecido, eu liguei um pouco depois, mas a gente depois, se vocês aceitarem, vocês três, Saladini, Frank e Vermelho, uma ideia era colocar a gravação disso no YouTube do China. Então, quem não teve a oportunidade de assistir agora, eventualmente pode depois assistir com calma e a ideia da gente ir melhorando o nível técnico de todos os pilotos ao nosso redor. Eu acho que foi um papo bem concentrado, bem bacana. Não foi aquele papo depois do voo, quando está todo mundo cansado, ou daquele briefing inicial. Quer dizer, foi alguma coisa que a gente conseguiu fazer em casa, com a cabeça bem focada. Vocês dão autorização para a gente depois poder transmitir isso, deixar isso gravado? O que vocês acham? Legal, pessoal. Vamos ver se mais para frente a gente tenta fazer mais uma nova palestra aí, tentar melhorar a tecnologia, que não deu muito certo dessa vez no YouTube do China. Eu queria agradecer muito a presença de vocês três. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, algumas considerações finais, acho que é bacana também. Talvez começando pelo Saladini, depois o Frank e o Vermelho. Eu acho que a história para você evoluir, eu vi muitas perguntas aqui a respeito de treinamento, né, de como se a gente analisa o voo após as provas, né? Todos esses pilotos que estão hoje no topo do brasileiro e do mundo são pilotos que já voam há muitos anos, né? Uma bagagem muito grande. Então, cada um de nós, a gente tem a tendência a ficar naquele processo de ruminação, né? Não sei se essa palavra está certa, mas você ficar ruminando aqueles seus erros durante a prova. Acho que todo piloto de ponta passa por essa crise em qualquer prova que ele não tenha matado, que ele não tenha vencido. Se você fica de segundo para baixo, você está sempre após aquela prova ruminando aqueles seus erros, né? Então é uma coisa muito pessoal, não é uma coisa feita em grupo, né? Eu vejo esse processo evolutivo muito voltado com a prática, não tem jeito. A maneira mais fácil de aprender, o atalho mais fácil para você aprender e virar um bom competidor é observando os outros. Eu sou um grande exemplo disso, porque eu tive mestres aí incríveis de competição. O Frank foi um deles, o Vermelho foi outro. O Frank, principalmente numa posição de destaque, porque era uma pessoa que estava vencendo na época e que acabou virando uma referência para mim de como voar, né? E você vai observando aquele piloto, as decisões daquele piloto e acompanhando aquele piloto. É basicamente o que o Rafael Barros tem feito comigo. E isso é uma coisa que um piloto vai puxando o outro, né? E a gente não pode ter medo de puxar quem está atrás, porque quando a gente puxa todo mundo junto com a gente acaba evoluindo também. Então, acho que para encerrar, eu acho que é isso. A gente compartilhar sempre essas questões nesses fóruns, né? Que são super ricos para fazer esses debates. E é o único espaço onde a gente consegue um mínimo de organização para debater. Melhorar um pouco essa tecnologia de mostrar as provas, mostrar sobre que ocasião e qual prova que a gente está falando naquele momento. É fundamental para dar mais objetividade, mas acho que a gente está no caminho certo. Obrigado aí para todos aí que participaram. Obrigado aos três aí por essa oportunidade. Um abraço aí para vocês.
Vez do Frank de falar. Show! Então, galera, eu fico muito contente de ver essa nova geração vindo, arrebentando aí. E queria agradecer aí diretamente ao Sardinha por ter incentivado através do Instituto, que fez uma diferença boa, e já está fazendo diferença no rendimento do nosso esporte, sabe? E junto com a confederação agora, que está mais organizada, né? Nos últimos 5 anos aí mudou bastante, na gestão do Chico anterior, agora na gestão do Petri vão levando também para um caminho aí já mais organizado também. E, pô, galera, eu tô contente demais com essa energia nova rolando, sabe? Agradeço ao Thomas por ter feito a palestra, ter incentivado, e a todo mundo que está no gás. É um prazer poder competir com todo mundo aí e ver os resultados vindo cada vez mais próximos, mais corridos. A galera é muito animada, é divertido demais, sabe? Tá dando uma nova energia para todo mundo. Vermelho. Bom, pessoal, valeu por estarem aqui. Obrigado pelo convite aí, Thomas, Frank e Saladino também. Também, como o Thomas, como o Frank disse, quero agradecer ao Saladino, porque realmente, não só o Saladino, ele é um dos que fizeram, mas o que ele fez foi muito, muito importante para que o nível dos pilotos brasileiros estivesse aqui agora como está. Eu confio no potencial dos pilotos brasileiros. Se a gente precisa de alguma coisa, ajustes finos, entendeu? A gente tem a técnica, a gente tem tática e a gente tem estratégia. Então, precisamos melhorar essas partes todas, questão de regulamento para competir e tudo. Continuar competindo. Para os novatos que estão chegando, se vocês querem melhorar, tem que entrar nas competições, vão fazer cursos de competição, de cross-country, estudem os regulamentos, estudem os instrumentos também, né? Os manuais dos instrumentos. Tem gente que tem equipamento de 4, 5 mil reais aí de instrumento e não sabe usar. Muitas vezes nas competições eu vejo o pessoal chegando e pedindo para mim colocar, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Tem um manual e a pessoa não quer ler. Então acho que isso é um defeito do brasileiro. Então, eu sempre falo para meus alunos, até mesmo os que estão começando, que eles leem os manuais para que aprendam o que está escrito, pelo menos o básico a gente tem que saber. Vão em competições e continuem a crescer. Tá? Porque só assim a gente vai crescer. Eu creio que o Brasil falta pouca coisa para a gente ter um campeão mundial. O Frank já quase chegou lá. Ficou vice em 94, Frank? 2004 e 2012. 2004, né? Foram 2 vezes que ele foi vice. Então, o Brasil, como nação, tem melhorado tanto no PwC. O PwC não conta muito, eles não contam muito, mas de qualquer forma nós estamos metendo chicote nos franceses toda vez que eles vêm para cá. No Mundial, a gente, que é o que vale mesmo por nação, a gente está chegando, está melhorando. Temos incentivo agora da confederação, o negócio está mais organizado, tem a liga também que ajuda a organizar bastante. Então, assim, falta pouco para a gente, turma. Vamos lá que acho que a gente consegue. Vale a pena a gente dizer também, né, Vermelho, que nós somos competidores, que estamos sempre frequentando as competições, mas que a gente tem visto nos últimos anos cara do esporte, viu muito os níveis mínimos de segurança, os voos duplos pelo Brasil afora, e elevou demais o nível nível médio do piloto brasileiro. Esse trabalho tinha que continuar, né? O nível de associados está caindo muito, muitas pessoas deixando de valorizar a entidade. A gente
tinha que fazer um apelo para resgatar isso, né? E também as pessoas procurarem entender um pouco mais do que é a LBCP, né? Que é a Liga Brasileira de Competidores de Parapente, que é basicamente um grupo de voluntários que se uniu, principalmente na figura do Maurinho Cotoco, do Alfio, do Washington, que são aí os 3 mosqueteiros aí que conduzem essa liga aí durante 10 anos, 15 anos. E a gente entender que o esporte está evoluindo graças a pessoas que estão ali voluntariamente, lutando diariamente para que aquilo aconteça. E críticas são válidas, mas a gente tem que aprender a ajudar, né? Mais botar a mão na massa e participar desse movimento para ajudar o voo livre a crescer. Então, para quem está aí assistindo e que tem alguma crítica a fazer, vamos se unir, venha para o grupo para fazer as coisas melhorarem. Pessoal, obrigado pela audiência. Eu acho que a gente faz aqui isso tudo como voluntário, a gente faz isso pelo amor ao esporte. Aqui ninguém está ganhando nada para fazer isso, apenas gastamos um pouco do nosso tempo, com prazer, para que mais gente voe campeonatos no Brasil. Eu acho que os regionais, os estaduais têm funcionado bem, é o caminho para chegar no brasileiro, torna o nosso voo mais seguro, mais rápido. Mesmo quem não gosta muito do campeonato, experimente igual ao seu estadual, que é alguma coisa que vai melhorar com certeza a sua pilotagem. Quem sabe você se anima e depois vem para o brasileiro também. Vamos ver se a gente consegue dar alguma sequência dessas palestras. E boa noite para todos aí, valeu. Valeu, galera. Bom demais. Valeu, galera. Um beijo para todos aí, se cuidem. Espero que a gente se vê logo. Até mais.